a terceira e última aula sempre vai ter na semana de prova. Terceira e última aula normal. Vamos lá, meus amores. Então, a Guerra Fria. Vou fazer o seguinte, eu vou primeiro fazer a lousa, depois eu explico. Melhor. Desculpa, eu não sei fazer isso. Nossa, eu escrevi guerra com um olho só. Que isso? Acabou de fazer uma prova de português. Que isso? Dá pra transformar em um ato. Mas aí não é chateado. Não é por isso que te importa. Ah, você não, eu que gostoso. Essa negação da palavra me deixou triste. Muito obrigado. Não faz isso. Vou chorar de mal, obrigado. Ah, vai ter que precisar de chorar. Eu fico assim. Conseguiu. Não sei como a gente fez a nerd. É muito bom, velho. É concepção. Resolva. Óculos e videogame, assim. Cara, tem óculos. Como vocês falam, hein? Ah, Bruno, sabe como é que Falam mais que pobre na chuva, como diria meu pai. Isso é meio assim, mal da sua parte, hein? O Pro faz assim, quando ele olha pra ele, faz uma negação assim dele. Assim, como assim uma negação? Olha pra ele e fica assim. Caralho, definição, igual você falou igual meu pai quando nasci, né? Misericórdia. Ele fica quietinho na hora. Né? Então, olha só, gente. Estou acabando aqui. Está acabando essa parte, né, do resumo que eu fiz para vocês. Com todo o carinho do meu coração. Bom, tira cópia pra gente. Eu pego Tá maluco? o caderno e fica, ó. Isso vai cair na prova, Bruno? Não, né? Ou vai? Nessa não. Nessa prova do dia 20 de vocês, eu já mandei o conteúdo. Isso aqui é quarto, terceiro, tá? Entendi, certo. É, o que é aquele bloco capitalista? Isso, eu já vou explicar. Comunista. Comunista e capitalista. Professora, eu amo Sua- estudar comunismo. Comunista. Eu amo. Comunismo hoje é xingamento. Eu também, eu adoro estudar esse tema. Então vamos lá, queridos. Livro 3, módulo 10. Pessoal do online, bom dia. Que vocês tenham feito uma linda prova, como o pessoal aqui do presencial fez, que eu sei. Tá? Vamos lá. Módulo 10 do livro 3. A gente vai estudar. Começa falando da Guerra Fria. Gente, lembram que nós estudamos a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945 e tiveram dois grandes países vencedores, Estados Unidos e União Soviética. E esses dois países emergiram como as duas maiores potências do mundo. Os dois países mais ricos, militarmente mais poderosos e com ideologias políticas completamente diferentes. Os Estados Unidos capitalistas
e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas Comunistas. Então, gente, até hoje, são ideologias opostas, são ideologias que polarizam. E naquela época era muito mais polarizada. Por que a gente fala que os Estados Unidos eram o representante do bloco capitalista e a União Soviética do bloco comunista? Por quê? Estados Unidos e União Soviética, eles trouxeram para si grupos de países. Foi assim. Acabou a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava destruída. Foram 60 milhões de pessoas que morreram. Então, além da destruição física na Europa, de prédios, praças, monumentos, casas, fábricas, a economia estava prejudicada, a agricultura estava toda desorganizada. Não é fácil passar por uma guerra e se manter íntegro. Então, a Europa estava acabada. Os Estados Unidos ofereceram apoio financeiro para os países da Europa, para ter apoio, para que esses países, dependendo dos Estados Unidos, apoiassem a influência capitalista no mundo. Então, eram muitos países do Ocidente, da Europa, o próprio Brasil esteve ao lado dos Estados Unidos na Guerra Fria. E União Soviética fazia a mesma coisa para outros países, países ao leste europeu. Polônia, Albânia, Romênia, na época era Tchecoslováquia, hoje é República Tcheca. Os países mudaram muito de nome depois, durante esse período. Certo, queridos? Então, tinha lá os Estados Unidos, líder do capitalismo, e o bloco de países que apoiavam os Estados Unidos. Inglaterra, Espanha, França, enfim. E o bloco comunista com os países que apoiavam o comunismo. A Alemanha, nessa época, estava dividida. Existiam duas Alemanhas. Por quê? Porque a Alemanha perdeu a Segunda Guerra feio. Hitler tomou uma peia, morreu, ou mataram ele, enfim, não importa. A Alemanha perdeu a Segunda Guerra e foi invadida por Estados Unidos e por União Soviética, por essas duas potências. Então, eles fizeram um acordo e dividiram a Alemanha entre a Alemanha Ocidental, com influência dos Estados Unidos, e a Alemanha Oriental, com influência da União Soviética. Vocês já ouviram falar que até 1990, a Alemanha era... Até 1989, perdão, a Alemanha eram duas... Existiam duas Alemanhas. Então, o mundo estava dividido, gente. O mundo estava dividido em dois blocos, capitalistas e comunistas. Tanto os Estados Unidos como a União Soviética, países igualmente importantes e ricos e militarmente fortes na época, ofereciam apoio econômico para os países, para que esses países entrassem, entra no meu bloco, ou entra no meu bloco. Exerciam pressão diplomática. Por exemplo, o Brasil sempre foi um país aliado dos Estados Unidos, em todas as situações. Desde a Segunda Guerra Mundial, que enviou lá os pracinhas, né, a Força Expedicionária Brasileira, que enviou 25 mil soldados. Então, assim, tinha uma pressão diplomática, porque os países que precisavam muito dos Estados Unidos não tinha como não apoiar, tinham meio que romper com a União Soviética. Porque, assim, se você não é meu amigo, você é meu inimigo. A Guerra Fria foi assim. E muitas vezes eles invadiam militarmente os países. Invadiam e dominavam, como fizeram nas Coreias. Hoje existem duas Coreias, Coreia do Sul e Coreia do Norte, dois países completamente diferentes por conta dessas duas bênçãos aqui, que invadiram e dividiram as Coreias. A Coreia, gente, é uma ilha única. Eles falam a mesma língua, eles têm a mesma cultura, eles têm a mesma fé, a mesma religião, dividido. Mesma coisa aconteceu com o Vietnã. Invadiram, dividiu. Aconteceu com a Alemanha. Invadiram, dividiu. A Alemanha se unificou. Vietnã se unificou. A Coreia, desde a Guerra das Coreias, em 1948, nunca mais se uniu. E hoje a gente tem uma pessoa da Coreia do Norte que sofre horrores na mão daquele maluco, daquele Kim Jong-un, que é o líder coreano, norte-coreano, e a Coreia do Sul, as pessoas vivem um pouco melhor.
Certo? Então, gente, tudo isso que tem hoje é fruto dos processos da Guerra Fria. Certo? Essa primeira parte, beleza? Posso apagar? Pessoal do online, já anotaram tudo? Posso apagar? Deixa eu ver como é que tá essa lousa, está dando para enxergar legal. Deixa eu aumentar aqui. Ah, tá bacana. Certo, queridos? Tá claro? Nenhuma dúvida? Então, vamos lá. Continuando. Então, foi a maior rivalidade de todos os tempos, gente. A rivalidade dos Estados Unidos e União Soviética. E o problema é que ambos eram extremamente poderosos, ricos e armados na época. Ambos tinham uma tecnologia muito forte para enfrentar o outro, certo? E eles se ameaçavam o tempo todo. Só que eles já tinham bombas atômicas, nucleares. Quando eu era criança, eu nasci na Guerra Fria, né, gente? Me tornei adolescente na Guerra Fria. Quando eu era criança, minha mãe falava pra gente que basta que a União Soviética aperte um botão, eles vão acabar com a América, vão acabar com o mundo. Por quê? A União Soviética tinha lá, né, mísseis apontados para a América, lá no leste europeu. E os Estados Unidos tinham mísseis apontados para a União Soviética. Então, minha mãe fala, basta apertar um botão que acaba com a América. Se acaba com a América e com os Estados Unidos, a gente está no mesmo continente, a gente morre também. Então, os países, esses dois países extremamente armados, se ameaçando o tempo todo de se atacar, é o tipo de coisa que se tivesse um ataque de fato, não existiria mais nem o mundo, nem a gente existiria, de tantos mísseis, armas nucleares, bombas, de tanta potência tecnológica que eles tinham na época. Por isso que eles nunca se enfrentaram. Por isso que eles nunca se enfrentaram. Por isso que chama Guerra Fria, porque na verdade foi uma guerra de nervos, tensão, uma guerra psicológica, uma guerra ideológica. Nunca teve combate de fato entre Estados Unidos e União Soviética, mas por conta deles dois, a gente teve a Guerra das Coreias, a gente teve a Guerra do Vietnã, a gente teve muitas outras guerras, muitos outros combates que aconteceram por conta da Guerra Fria nos países menores. E eles só de longe olhando as tretas. E aí essa Guerra dos 7 Dias? A Guerra dos 7 Dias não foi aquela guerra... Não foi aquela... Eu não lembro dessa guerra com esse nome. Peraí que eu vou dar uma consultada aqui. Rapidinho. É que no professor ele falava tão rápido. E aí eu só lembro o nome. Guerra dos 7 Dias, eu lembro de uma Guerra dos 7 Dias, mas lá no Oriente Médio, entre Israel e Palestina, isso lá nos anos 70. Ah, essa mesmo. Ah, então, não. Essa guerra já foi, esse conflito, Guerra dos 7 Dias, Israel e Palestina, já foi por questões religiosas e também questões de terra lá no Oriente Médio. Não teve nenhuma influência, quer dizer, teve um pouco de influência da Guerra Fria, porque os Estados Unidos sempre apoiaram Israel, né, para massacrar os palestinos. Teve um pouco de influência. Até hoje está nessa guerra. Até hoje. Até hoje. Acho que é a Arábia, né, que dominava Israel. A Palestina não é reconhecida como um Estado, eles não são donos, né, da terra que era deles há muitos anos. É bem triste essa questão da Palestina. Então vamos lá, gente, eu vou pôr até em azul para não ficar tão tenso, porque nós já vamos falar das tensões, né? Tensões entre esses dois países, gente, a coisa era muito tensa. Era uma guerra psicológica muito intensa, e assim, todo mundo que morava nos países que defendiam o capitalismo nos Estados Unidos tinha ódio de comunista. E todo mundo que morava nos países comunistas que defendiam a União Soviética tinha ódio dos capitalistas. E assim eles iam levando. E existia uma mídia, uma publicidade muito forte nos dois lados para alimentar esse ódio. Então, por exemplo,
os capitalistas faziam filmes, escreviam livros, músicas, poesias, falando muito mal do comunismo, que os comunistas comiam criancinha, que os comunistas eram terroristas, que os comunistas... E a mesma coisa dos comunistas, falando que os capitalistas eram... Então, gente, o que existia era um ódio interno em ambos os lados, tá? Ódio interno em ambos os lados. Então, a gente que vive aqui, né, num país que apoia os Estados Unidos, sempre apoiou, sempre foi aliado, a gente até hoje a gente sente os desdobramentos do ódio que se tem aos comunistas aqui no Brasil. A própria Era Vargas, eles xingam, né? Xingam. Falar que ser comunista hoje em dia é xingamento. Então, é um elogio, se chamarem de comunista. Assim, ó. Então, mas tem muita gente que pega como xingamento, né? O que mais que a gente tem? Ah, corrida armamentista. Corrida armamentista. Mas que matracas, parecem uma gaiola de maricacas. Corrida armamentista, gente. Era assim, os dois países estavam com uma tecnologia de ponta desenvolvida para invenção de armas, bombas, mísseis, umas armas assim que aquilo que eu falei para vocês, com o apertar de um botão destruiria o mundo. E eles ficavam competindo. Então, cientistas americanos desenvolviam uma arma potente, os cientistas soviéticos iam lá e desenvolviam uma mais potente ainda. Aí os americanos iam e desenvolviam outra mais potente ainda. Aí, sabe, se era aquela corrida para ver quem tinha mais armas, melhores armas, armas atômicas. Então, isso dava uma atenção no mundo. Porque você vai falar assim, meu Deus do céu, se eles estão desenvolvendo tantas armas, é porque eles têm a intenção de usar. Na verdade, era de se ameaçar entre si, de se intimidar. É tão ridículo. O quê? É ridículo, né, gente? Lógico que é ridículo. Porque o dinheiro que se gastou com isso seria para acabar com a fome no mundo, resolver tantos problemas sociais. Mas os caras ficavam fazendo armas. Pergunta, hoje em dia, quais são as duas potências mundiais? China e Estados Unidos. E hoje a China representa que a China ela é socialista, mas é um socialismo de mercado. Ela faz comércio com o mundo inteiro, não é aquele país fechado, né, como era a União Soviética. Mas do ponto de vista cultural, eles ainda têm aquela cultura do socialismo. As pessoas não têm liberdade, as pessoas são vigiadas. Enfim, né? O Partido Comunista Chinês é o partido que está no poder até hoje, na China, desde 1949. Nossa, 49? Desde 49. Só existe esse partido na China, né? Não tem democracia, não tem uma eleição. Você fala, eleições democráticas, não tem. Mas tem um povo lá que trabalha pra caramba, estuda muito e que está desenvolvendo coisas assim, está, né, levando o país a ser uma grande potência. Já é, né? Segunda potência mundial, econômica. A China só não é um país desenvolvido, só não é um país que se fala assim, né, de primeiro mundo. Foi? Quantidade de pessoas. Né? Não é nem a quantidade de pessoas, é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano não é alto, né? O Índice de Desenvolvimento Humano de um país desenvolvido vê lá o nível de mortalidade infantil, expectativa de vida, alfabetização das pessoas, alimentação. Então, as pessoas não vivem assim, né? Como no primeiro mundo, apesar de viver nessa grande potência. Elas não vivem tão bem. Enfim. Certo, gente. Dessa corrida armamentista, a gente teve também a corrida espacial. Era Estados Unidos e União Soviética disputando quem chegaria primeiro à Lua.
Eles não tinham pedido chegado na Lua, não teve um. Olha, existem teorias conspiratórias que falam que o homem, na verdade, não chegou à Lua, que aquilo foi tudo uma armação. Mas, gente, oficial, isso são teorias conspiratórias. Tem vários vídeos no YouTube, quem gosta do assunto pode pesquisar. O nome do cara também, que ao contrário é Ali. O quê? O nome do cara ao contrário é Ali. Ah, É doido. Louis Armstrong ou Edwin Lowe, até o nome deles aí. Oficialmente, quem chegou primeiro à Lua, oficialmente foram os Estados Unidos, mas eles tinham as naves, a tecnologia aeroespacial que eles também ficavam competindo. Então, a gente teve lá o Yuri Gagarin, que foi o primeiro astronauta a andar pela órbita da Terra, então ele não chegou até a Lua, ele deu um rolê na órbita da Terra. Ele levou a cachorrinha Laika morreu de estresse quando voltou, por conta, né, daquela experiência, tadinha, ela não sabia o que estava acontecendo, pressão, ela acabou morrendo na volta. Enfim, foram muitos os episódios, né, cada hora mais, já não bastava eles estarem dominando o mundo, Estados Unidos e União Soviética, eles também queriam levar o domínio deles para fora do planeta Terra. Eu achei uma mancada a cachorrinha, tadinha. O que a cachorra tem com isso? Hã? O gato, apertadinho também. Não é animal, né? É a história do macaco. E aí, gente, a Guerra Fria, eles gastam muito dinheiro. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética nessas disputas. Eles geram muitas guerras, guerra do Vietnã, como eu disse, guerra das Coreias, enfim, os conflitos na Alemanha, Oriental e Ocidental, muitos conflitos, embora eles não tenham se um atacado o outro diretamente. E, em 1989, no final já da Guerra Fria, a gente teve aí alguns acontecimentos, né, que marcaram o fim da Guerra Fria. Então, 1989 foi a queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim era um muro que separava as duas Alemanhas, a Alemanha Ocidental capitalista, a Alemanha Oriental comunista. Então, ele cai no ano de 1989. Eu me lembro disso. Inclusive, tem um documentário, tem um vídeo, tem uns 10 minutos do Pedro Bial, sabe o Pedro Bial, aquele jornalista? Ele fez a cobertura da queda do Muro de Berlim, transmitiu para o mundo, é um vídeo maravilhoso, eu vou mandar para vocês junto com a correção dos exercícios. É ótimo. Oi. O Muro de Berlim, ele caiu para que lado? Para a direita ou para a esquerda? Ele caiu para todos os lados, porque era um muro que dividia, era um muro que prendia as pessoas dentro da Alemanha Oriental, na verdade, as pessoas não podiam sair de lá, né? 1990, o fim das disputas. Porque aí, gente, o que aconteceu? Quem venceu essa guerra? Estados Unidos. Foi o fim das disputas. Porque, gente, a União Soviética, ela vai se enfraquecendo, ela gasta muito dinheiro na corrida armamentista, na corrida espacial. Em 1986, teve um primeiro-ministro soviético que chamava Mikhail Gorbachev, que ele assinou a Perestroika, que foi o documento que trouxe a abertura. Então, já começa na União Soviética a abrir os mercados, a reconhecer a propriedade privada novamente. Enfim, ela já começa a adotar a União Soviética o final, né, as características do capitalismo, propriedade privada, comércio, capitalismo, livre mercado, já começa a partir de 1986. E, em 1991, a União Soviética acaba, deixa de existir. Hoje a Rússia é mais Muito mais. É o fim da União Soviética. Gente,
A União Soviética, que na verdade era formada por Rússia, Bielorrússia e Ucrânia, e mais os países lá da Cortina de Ferro. Em 1991, os países se tornam independentes novamente. Volta a existir Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, tá? E todos os países ficam independentes. Então, foi praticamente o fim da Guerra Fria. Certo? Posso apagar? Pessoal do online, tudo bem? Alguma dúvida? Meus queridos? Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Como é que tá? A lousa. Ah, tem mais espaço aqui, dá pra eu... Não, acho que é melhor não, senão vai ficar... Posso apagar então? Vamos lá. Ainda falando da Guerra Fria. Pode. Intervalo de você tá depois dessa aula? Você sentar, tá na portinha, não tá muito apertado? Oi? Tá muito apertado? Se tiver muito apertado, vai aqui, é o banheiro aqui do lado, né? Posso? Pode, claro. Não, gente, não é que eu posso impedir alguém de ir no banheiro, só assim, né? Entendi? Não é o caso dessa sala. Então vamos lá, queridos e queridas. Continuando aqui. Nos Estados Unidos, como eu disse, gente, o ódio de uma nação para outra era muito forte. Isso era muito alimentado e as disputas eram muitas. Um outro conceito da Guerra Fria é o macartismo. Alguém já ouviu falar? Não é do Paul McCartney, não, antes fosse. Será Paul McCartney é meu Beatle favorito. O meu também. Paul McCartney também é meu Beatle favorito. Nossa, demais. Gostamos. Então, gente, o que foi esse macartismo? É um nome que faz referência ao senador Joseph McCarthy. Joseph. Esse cara eu não lembro dele, não. Eu vou falar para vocês. McCarthy. Tão chique, né? Muito chique, né? Esse MC junto. É tudo junto, tá, gente? Tanta merda. Esse MC Kart aqui. Lembra os MCs do funk, né? MC Kart, não. É tudo junto. McCarthy. Então, esse nome, né, o macartismo, vem do Joseph McCarthy, que era um senador americano. Ele tinha ódio de comunista, então ele promoveu uma caça às bruxas, que foi uma perseguição intensa aos comunistas. Então, dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Eu já vou explicar. Passa... Os movimentos punks, anarquistas, né, desse período aí, que os caras precisavam usar código de cadarço. Não, o movimento anarquista é do século XIX por conta da Revolução Industrial e toda a exploração e a falta de direitos. O movimento punk, sim. Movimento punk, movimento hippie, o Woodstock, enfim. Sim, aí vem pelo fim das guerras, pelo fim principalmente da Guerra do Vietnã. Caça às bruxas, gente. Então, intensa. Perseguição. Ao comunismo, ou melhor, aos comunistas, né? E essa caça durou quanto tempo? Durou até a metade dos anos 80. Nossa! Durou bastante. Porque depois começou a abertura, né? Intensa.
Eu pensei, vai ser um doente de cura perseguição, acabou. Não, muita gente até morreu nos Estados Unidos, que é um intenso anticomunismo. Anticomunismo. Vocês sabem, gente, que nos Estados Unidos existe pena de morte. Em muitos estados, né? Comunista? Eles mandaram um casal de físicos para a cadeira elétrica. Naquela época era cadeira elétrica, porque hoje em dia é uma injeção, né? A única... Mas também tem o corredor da morte também. Então, o corredor da morte você fica lá aguardando o seu dia de ser executado. E hoje você é executado com uma injeção. Porque se entende que até para executar alguém, você precisa dar dignidade para a pessoa. E a cadeira elétrica era uma coisa que, né, estourava a cabeça, miolo da pessoa, por causa daquele choque. Não, mas eles não colocavam mais molhado. Roda. Colocava, né? Mas colocava justamente por causa disso, né? Então, gente, um casal de físicos, inclusive, foi mandado para a cadeira elétrica, condenados à pena de morte, acusados de entregar fórmulas para os soviéticos, fórmulas aí de bombas atômicas, enfim. Acho que os filhos dele viraram correto. Os filhos dele viraram piloto. Oi? Acho que se eles tivessem filhos, acho que o filho dele ia virar tipo piloto de filme. Ia matar todo mundo. Exatamente. Então, foi muito forte essa perseguição às pessoas, né, que eram simpatizantes, né, lá da esquerda. Oi? Professora, quando começou? Você disse quando acabou? Quando começou essa perseguição? Começou quando começa a Guerra Fria. Deixa eu colocar a data aqui para vocês. A Guerra Fria... 1945. Isso, ela começa em 1945, né, no final da Segunda Guerra Mundial. E, oficialmente, ela vai até 1991, que é quando acaba a União Soviética. Mas, gente, os 10 últimos anos de Guerra Fria, aos anos 80, a União Soviética já estava com uma abertura política e econômica maior, então não tinha tanta essa perseguição. Mas até o começo dos anos 80 tinha essa perseguição contra os comunistas. Certo? E era só essa perseguição, era só contra os comunistas ou já mais grupos envolvidos? Não, era contra os comunistas, contra as pessoas simpatizantes do socialismo, com ideologias de esquerda. E a mesma coisa, gente, acontecia lá nos países socialistas. Os países socialistas também perseguiam as pessoas que eram contra o socialismo. Os países socialistas, eles prendiam as pessoas, inclusive, né, gente? A Alemanha, o Muro de Berlim, ele foi erguido pelo Stalin, aquele pouco, justamente para as pessoas não saírem da Alemanha Oriental e irem buscar um estilo de vida. Tem gente que gosta de buscar um estilo de vida capitalista. Mickey Mouse, Estados Unidos, Pato Donald, Disney, né? McDonald's. Mas as pessoas não tinham essa escolha dentro do socialismo. Realmente, esse ódio interno, essa tensão, ela existia nos dois lados. E mesmo tendo essa tensão, né? Eles assim, vou assim, ainda que ele vai mudar de ideia. Não, mas é que você tem que... É uma ideia, gente, a questão da afinidade. Afinidade ideológica, certo? E imagina você morrer só porque você tem uma ideia que a sua versão é a verdade verdadeira. E eu acho isso ainda um absurdo, sabe? Deve ser terrível, não, terrível. É a falta de... essa falta de democracia. Olha o que isso acontecia, gente, nos Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo. Eles começaram a pagar essa porrada da liberdade. Como começaram o quê? Os Estados Unidos é o contrário de liberdade, desde a ocupação. Na verdade, assim, foi condenado à morte esse casal, na verdade, muito mais do que, né, por eles terem ideias, simpatia pelo socialismo, mas porque eles foram considerados traidores, né? Traíram os Estados Unidos entregando fórmulas atômicas de bombas para os soviéticos, então isso seria uma coisa muito grave. Mas até que, assim, o pensamento, se você tivesse só, tudo bem, mas há algumas atitudes
os Estados Unidos são considerados símbolo da democracia, né? Mundial, assim. A maior democracia do mundo. Você pode discordar comigo, mas a política dos Estados Unidos é a coisa mais confusa. É uma política imperialista, opressora, né? Extremamente, enfim, desumana. Com certeza, eu concordo com você. Acho que assim, um lugar que seja de verdade, porque não existe. Assim, 100%, né? Certeza, porque, pô, todo mundo vai, por assim, cultura, cada país tem uma certa pressão a você seguir um lado. Então, às vezes, nem é pela lei, nem nada, é a cultura da gente. Discordo, eu acho que. Qual é o nome daquela ilha? Chipre? Chipre é uma ilha, né? Essa é a liberdade. É paraíso fiscal. Paraíso fiscal? Mas aí essa liberdade aposto que não é para todos, né? É só para quem tem money money. Então, é para, né, para poucos. Então, aí vem desigualdade social. Desigualdade social. Nem a Antártica tem. Vamos lá, gente. Mais alguma dúvida? Outra, pessoal do online, tudo bem aí? O pessoal do online é sempre tão quietinho. É claro que é. Nem lá devem cá, né? O pessoal do online abram as câmeras. Esse pessoalzinho do online aí. Deus tá vendo, viu? Você vai ficar com a câmera fechada, fingir que tá na aula, mas tá aí fazendo outra coisa. Só no WhatsApp. Deus tá vendo. Só no WhatsApp. Ah, depende de qual. Vamos lá. Eu acho que deveria descobrir o WhatsApp. Ah, que horror. Mas já Processo. Não faço instalar no WhatsApp. tirando o comercial que o Pelé fez. Não é, mas ele gravando mesmo. Como? Porque no perfil do não Vocês usam o GD WhatsApp? Não, infelizmente não. Eu tenho que usar. Ou será que não? Infelizmente? Infelizmente não. Tá bom. Bom, amores da minha vida, como a gente estudou quando a gente estava vendo o imperialismo, a Europa, ela tinha colônias na África, na Ásia, tinha colônias na América, nós mesmos fomos colônia europeia até 1822, mas no século XX ainda existiam muitas colônias na África e na Ásia, colônias da Europa, dos impérios europeus. Algumas colônias eram colônias desde o século XVI, outras se tornaram colônias a partir do século XIX, no contexto do imperialismo. E a Guerra Fria também foi onde aconteceram os processos de independência dessas colônias, em que essas colônias foram se tornando independentes da Europa. Como que isso aconteceu? Né? O que levou a essa descolonização? Tanto eles falam na literatura da história, como processos de independência das colônias da África e Ásia, também usa-se o termo processo de descolonização da África e Ásia. Mas como o material do ângulo usa o termo independência, eu, então, acatei o que está no material do ângulo, tá? Mas vocês podem ver dessas duas formas aí por aí, nas provas da vida que vocês forem fazer, no Enem, etc, etc. Vamos lá, gente. Então, vamos lá. O que levou, né? O que leva essas colônias a entrarem nos seus processos de independência? Primeiro, começa aí um corte, eu vou espremer um pouquinho aqui, senão não vai caber. Diminuir aqui para caber. Então, primeiro, os movimentos nacionalistas, Segundo,
fragilidade das antigas metrópoles, das antigas potências, né? Tá melhor. Opa! Fragilidade das antigas. Tá dando para enxergar, pessoal, que está aqui, lá no segundão? Potências. Isso, gente. Eu cheguei antes de vocês. E apoio Estava na sala, era 140. dos Estados Unidos e União Soviética aos movimentos nacionalistas. Então, vamos falar desses três caras aqui. Então, olha só, gente. Primeiro, os países da Ásia, os países da África, que até a metade do século XX eram colônias das potências europeias, começam a conseguir se tornar independentes no século XX. Movimentos nacionalistas. O que são esses movimentos? As pessoas desses países vão se organizando, principalmente na África, para criar a identidade do país, exaltando o orgulho do seu país, querendo ter autonomia, querendo ter liberdade, querendo, né, que o país seja independente, não tenha mais que se curvar ao imperialismo. Então, muita coisa sobre a identidade negra nos países da África, o orgulho negro, tudo isso faz parte dos movimentos nacionalistas que começam a ficar muito forte na África e na Ásia. E, gente, as potências estavam fragilizadas. A Alemanha estava dividida, a França em crise econômica, a Inglaterra, por conta de ter passado por uma guerra. Oi, Gabi. Isso não é da ONU? Não é A ONU, ela ajudou nos processos de independência, de descolonização. Porque para você participar, você não podia ter nenhuma colônia, não é isso? Olha, quando a ONU foi criada, é mais ou menos, porque a ONU foi criada por 4 países membros, né? Eram 5 países membros permanentes, que era França, Inglaterra, Estados Unidos, China e União Soviética. E França e Inglaterra tinham colônia, então, mesmo assim, tinham colônia. Elas tinham colônia. Até hoje, né, a Inglaterra tem colônia. Até hoje a França tem colônia. Na Guiana tem colônia francesa. Taiwan, gente, Taiwan está sob tutela inglesa, tanto que lá tem muitos processos. Aquela colônia da Inglaterra na China acabou, né? Taiwan. Não, Como é o nome daquela, onde está tendo os processos, aqueles do guarda-chuva amarelo, gente, me ajuda aí. Amarelo o quê? Berlim? Não, aquela ilha chinesa que tem lá o protesto do pessoal de guarda-chuva amarelo. não sei. Não tenho ideia. Não é em Guarda-chuva Taiwan. amarelo? Peraí, gente. Protestos. Peraí, colônia. Eu sempre Informar as seu horário. tinha duas. Enfim, tem uma colônia lá, não é Taiwan. Taiwan é isso. Taiwan é uma ilha que pertence à China. Okinawa. Não, gente, é China, não é Japão. Depois eu lembro e eu falo para vocês. Mas eu não vou voltar aqui. Então, sim, as colônias, os países que tinham colônia participavam da ONU. A ONU ajudou nos processos de independência, aproveitando-se, inclusive, esses países, esses movimentos, da fragilidade das potências europeias. O que aconteceu, gente, no de pé? Acabou? Já. Meus amores, a gente continua na próxima aula. Tchau. Já deu. Tchau, pessoal do online. Obrigada. Vamos ver, né? Então, 6h25. Vai dar 6h25. Vou comprar um pão de queijo.